Sabe aquela história que, à primeira vista, parece bem simples? A viagem de um menino e só. Bom, A Steppe, de Chekhov, é exatamente assim. Só que, por baixo dessa calma aparente, o que a gente encontra é um retrato gigantesco e profundo de uma nação inteira, bem no meio de uma transformação radical. E para a gente entender essa obra, a gente precisa primeiro entender o homem por trás dela. E essa frase do próprio Chekhov, nossa, ela já diz quase tudo. É uma frase que mostra uma alma que amadureceu cedo demais, uma vida que foi marcada pela responsabilidade desde o comecinho. E aí é que fica a grande questão, não é? Como é que alguém com uma experiência de vida tão pesada consegue criar uma das obras mais sensíveis e observadoras da literatura? Tudo pelo olhar de um garoto. É esse paradoxo que a gente vai desvendar agora. Vamos começar pelo começo, pelo contexto. Porque A Steppe, olha, não foi uma obra que nasceu da tranquilidade, não. Foi, na verdade, uma aposta bem arriscada. Um movimento de carreira decisivo para um jovem escritor que estava sob uma pressão enorme. Pensa só, Chekhov era médico de formação, mas era literatura que botava comida na mesa. E não era pouca gente, não. Ele era o principal sustento de uma família gigante. Então escrever para ele era uma necessidade. Ele escrevia rápido, textos curtos, para revistas sem muito prestígio. A Steppe foi a tentativa dele de romper com tudo isso. E essa imagem, gente, essa imagem é fundamental. Pense nesse contraste absurdo. Um jovem vivendo num porão claustrofóbico, onde a única visão do mundo eram os pés das pessoas passando. E aí ele resolve escrever sobre o quê? Sobre a vastidão infinita e aberta da Steppe russa. Essa tensão entre estar preso e sonhar com o infinito, isso tá no coração da obra. Mas com essa nova obra, Chekhov não queria só escrever uma história mais longa. Ele se deu um desafio artístico que era único, quebrando as regras do que se esperava da literatura naquela época. E aí a gente se pergunta, mas se não tem um herói clássico, não tem uma trama cheia de reviravolta, não tem um conflito central, a história é sobre o que, afinal? A genialidade tá aí. O foco muda completamente, sai da ação e vai pra atmosfera, sai da trama e vai pra observação. Uma coisa totalmente moderna para aquele tempo. E aqui a gente vê o próprio autor confessando que estava lutando com a técnica. Ele era o mestre dos contos, né? Então ele usou essa habilidade para construir algo maior. A narrativa não avança por causa de um enredo. Ela avança por uma sequência de cenas muito ricas, muito densas. É quase como se fosse uma colagem de momentos. E foi essa técnica que fez a ficha cair para ele mesmo. Ele percebeu que não estava escrevendo uma aventura. O que ele estava criando era um retrato completo, quase um documento de um lugar com o seu clima, suas plantas, seus animais e, o mais importante, o seu povo. Era, como ele mesmo disse, uma enciclopédia da Steppe. Certo. Mas como é que a gente navega por essa enciclopédia imensa? Chekhov nos dá um guia totalmente improvável, um menino de 9 anos. E é através do olhar dele que a Steppe ganha vida e vira um personagem. Então vamos conhecer o Yegorushka. A premissa é básica. A mãe está mandando ele para outra cidade para poder estudar. Mas é através dos olhos dele, que são curiosos, às vezes assustados e até entediados, que a gente experimenta a Steppe não como um simples cenário, mas como uma força da natureza, viva, pulsante. E que personagem, hein? A Steppe tem duas caras. De dia, sob aquele sol de rachar, ela é um lugar meio melancólico, entediante, onde tudo parece murchar. Mas quando a noite cai, aí a mágica acontece. A escuridão traz uma explosão de sons, de cheiros, uma beleza misteriosa. É um mundo de contrastes absurdos. A viagem do Yegorushka é o fio que costura a história, mas as pessoas que ele encontra no caminho, elas são o verdadeiro coração da obra. Cada personagem que aparece é uma pecinha do quebra-cabeça complexo que era a Rússia no final do século XIX. A gente encontra figuras que são o oposto uma da outra. De um lado tem o padre Christofor, um homem de fé, contente com a vida. Do outro, o Solomon, um cara amargo, cínico, que despreza tudo e todos. Colocando os dois lado a lado, Chekhov personifica as divisões filosóficas e sociais profundas da Rússia daquele tempo. E tem também os mujiques, os camponeses, que eram a base da sociedade russa. Personagens como o Dimov, que aparece rapidinho mas deixa uma marca, ele é a pura força bruta. A representação de uma classe sem voz, mas que fervia por dentro, numa tensão silenciosa que podia explodir a qualquer momento. E aqui vem o pulo do gato. Numa carta pessoal, Chekhov revela o que estava nas entrelinhas da obra dele.
Ele via no Dimov a matéria-prima da revolução. Ou seja, a história pode parecer calma na superfície, mas por baixo Chekhov estava apontando para as forças explosivas que iam moldar o futuro da Rússia. É de arrepiar. E assim, o que era a simples viagem de um menino se transforma num panorama completo. A gente vê o comerciante prático, o clero cheio de fé, a nobreza em decadência, os camponeses explosivos e os intelectuais que não se encaixam em lugar nenhum. Cada encontro adiciona uma nova camada a esse retrato de uma sociedade complexa, presa entre o passado e o futuro. E claro que essa complexidade toda não passou despercebida. A Steppe virou muito mais que só uma boa história. Foi um divisor de águas, tanto na carreira do Chekhov quanto na própria literatura russa. Foi essa obra que o consagrou. Ele provou que conseguia sim trabalhar numa tela bem maior, não com grandes dramas, mas com a sua observação detalhista e sua capacidade única de capturar a atmosfera e o espírito de um tempo. A literatura russa da época era dominada por gigantes que lidavam com as grandes questões do país. Chekhov fez algo diferente. Ele encontrou essas mesmas grandes questões nos pequenos gestos, nas conversas de beira de estrada, no olhar de uma criança. Ele tornou o épico em algo íntimo. Ele não fugiu das grandes ideias sobre fé, sociedade, tradição e mudança. Pelo contrário, ele filtrou tudo isso através da experiência humana, mostrando como essas questões apareciam na vida de pessoas comuns. E isso foi simplesmente revolucionário. No final, a jornada do Yegorushka acaba quando ele chega na escola. Mas a jornada da Rússia que Chekhov descreveu, essa estava só começando. A Steppe é como uma foto linda e melancólica de um momento de pausa bem pouco antes da tempestade chegar.